Jesus, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, eu quero convidar vocês, por gentileza, a abrirem a Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96, versículos 1 a 6. Vai aparecer na tela, vocês de casa poderão acompanhar, vocês aqui também. Eu lerei numa Bíblia denominada versão revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. No mundo comercial, é muito comum a utilização de propagandas para tornar um determinado produto conhecido. Os comerciantes assim procedem a fim de alavancarem seus negócios. Os influencers digitais também usam a mesma ferramenta, a propaganda, para ampliar o alcance de suas mídias sociais. A gente pode afirmar, inclusive com base na Bíblia, que não há pecado algum em divulgar algo que seja do nosso interesse. Ouça bem isso. Não há pecado em divulgar algo que seja do nosso interesse pessoal, desde que estejamos engajados na divulgação daquilo que é do interesse de Deus. Você pode divulgar os seus conteúdos, aquilo que lhe é precioso do ponto de vista terreno, mas você não pode esquecer que as coisas que estão relacionadas a Deus também precisam ser divulgadas por você. O Salmo de número 96 tem uma palavra exatamente sobre este assunto. E esta palavra vai nos ensinar pelo menos duas verdades, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas: aqueles que conhecem a Deus precisam anunciá-lo como solução de todos os problemas. Será que vocês podem, no ambiente presencial, evidentemente, me ajudar? No 3, repetindo o que eu acabei de dizer? Está aí na tela? 1, 2, 3, por favor. Muito bem, obrigado. Salmos, na Bíblia, são canções espirituais cujas letras possuem autoridade para falar em nome de Deus. Do ponto de vista etimológico, do significado da expressão, salmo quer dizer música, canção. Mas no contexto bíblico, os salmos que estão registrados na palavra possuem inspiração divina. Todas as canções bíblicas, espalhadas nos 150 salmos das Escrituras, têm autoridade para falar em nome de Deus, para cada um de nós. Quando você estiver folheando um texto no livro de Salmos, lembre-se disso. Salmos
representam a boca de Deus. Deus nos ensina através desta porção das suas escrituras. E o número 96, especificamente, destaca a importância de todos os povos, tribos e nações conhecerem o Deus verdadeiro. E segundo essa mesma palavra, a missão de anunciar Deus pertence àqueles que o conhecem. Toda pessoa que tem um encontro com Deus precisa compreender que esse encontro deve redundar em engajamento na multiplicação da mensagem da palavra do Senhor. Toda vez que você tiver um contato com Deus, seja por uma canção, por uma palavra, ou por uma experiência extraordinária, automaticamente Deus está imputando a você a responsabilidade de reproduzir aquilo que você aprendeu da parte de Deus. Se você ler com calma o Salmo 96, sobretudo nos primeiros versos, você vai perceber algumas palavras que estão apresentadas em tom imperativo. Alguns verbos conjugados em forma de ordem. O texto diz, do Salmo 96, versículo 1, só para lembrar, vai aparecer na tela para você de casa também. Cantai, ouça bem essa expressão. Cantai ao Senhor um cântico novo. De novo aparece a expressão. Cantai ao Senhor todas as terras. De novo, por 3 vezes aparece a expressão. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Continuando. Proclamai. Primeiro a Bíblia fala cantai, cantai, cantai. Agora a Bíblia fala proclamai a sua salvação dia após dia. Novamente aparece uma palavra em tom de ordem, mandamento. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Esses termos, cantai, proclamai, anunciai, estão expressando um mandamento do Senhor para todos nós. Porque não basta conhecer o Senhor. O desafio é cantar, proclamar e anunciar aquilo que conhecemos. Porque do ponto de vista espiritual, quando a gente está adorando a Deus, a gente não precisaria abrir a boca para cantar, porque Deus escuta a gente de boca fechada. Se você cantar nos seus pensamentos, Deus vai lhe escutar do mesmo jeito. Quando você abre a boca para cantar ao Senhor, seja aqui no ambiente do templo, seja em casa, ou em outros espaços que você convive, você está anunciando aquilo que você conhece de Deus. Quando você canta que o Senhor jamais vai lhe deixar, você está dizendo para as pessoas que te escutam, que Deus é um fiel companheiro, que Ele não abandona ninguém. No mesmo sentido, a Bíblia diz, proclamai, anunciai, abra a boca para falar aquilo que você conhece de Deus. Deus quer que todos saibam que Ele é o único e verdadeiro Senhor. Quando Jesus esteve na terra, por diversas vezes Ele orou ao Pai, e algumas dessas orações foram registradas na Bíblia por uma questão pedagógica, para a gente aprender. E no capítulo 17, do versículo 3, do livro de João, João 17, 3, olha como Jesus orou. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está orando ao Pai para que todos aqueles que viessem a conhecê-lo pudessem se engajar na multiplicação dessa mensagem. Jesus orou por você, meu irmão e minha irmã, você que está em casa, para que você entendesse isso. Ele quer que você o conheça, mas quer que você compartilhe esse conhecimento. O versículo 3 do Salmo 96
fala sobre a glória e as maravilhas do Senhor. O texto diz que nós temos que anunciar entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Talvez para nós, no nosso contexto secular, atualmente, a palavra maravilhas e glória não sejam corriqueiras. Mas no contexto bíblico, ambas estão relacionadas a coisas extraordinárias que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Quando a Bíblia diz que temos que anunciar a glória e as maravilhas de Deus, a Bíblia está dizendo que nós precisamos falar para as pessoas que Deus é poderoso para fazer milagres. Deus pode fazer milagres. As pessoas precisam saber disso. Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias que podem produzir alívio para quem está sofrendo. Eu não precisaria dizer que existem muitas pessoas aflitas, enfrentando problemas dificílimos, que inclusive fazem parte do teu ciclo de convivência. Tem gente lá no teu ambiente profissional que sofre. Tem gente na tua família que está machucada. Tem cliente seu também. Tem vizinho seu que não para de derramar lágrimas. Gente que está com a alma abatida, que está com o coração destruído. Essas pessoas precisam saber que o único que pode ajudá-las é o Criador dos céus e da terra, que se manifestou através de Jesus. Por que é tão importante anunciar o Deus verdadeiro? Dizer para as pessoas que existe apenas um Deus, porque somente Ele pode ajudar as pessoas. Qualquer outra fala de tom religioso diferente disso é uma verdadeira falácia. Não tem sentido e não tem efeito espiritual na vida de ninguém. O Salmo 126 diz: se o Senhor não estiver ao nosso lado, nós seríamos devorados vivos. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós seríamos destruídos. Deus é quem pode resolver problemas. Existem muitas mandingas, muitos misticismos, muitas lendas. As pessoas acreditam porque estão carentes e desesperadas, e fazem em vão. Nada resolve, se enganam, aumentam os seus problemas. Então as pessoas precisam saber que a única forma de resolver as problemáticas da vida é conhecendo o único e o Deus verdadeiro. Deuteronômio 6,4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ele é único, é o Deus único. Por essa razão, aqueles que conhecem a Deus, se você conheceu ao Deus verdadeiro, escute bem isso. Você não pode ter vergonha de expressar essa verdade. Eu sei que a gente vive numa época assim, uma época crítica, para a gente poder pronunciar a nossa fé. Porque muita gente se sente ofendida se a gente disser que a gente encontrou um Deus único e verdadeiro. Porque cada pessoa quer ter o direito de expressar a sua verdade. Quer ter o direito de acreditar naquilo que querem acreditar. Mas a Bíblia está dizendo que a gente precisa anunciar que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. É o único que pode fazer maravilhas, que pode fazer coisas tremendas, que pode trazer paz aos corações. Não tenha vergonha de falar de Deus. Não tenha vergonha de falar de Jesus. O mundo precisa ouvir a respeito dele. Por isso que a Bíblia diz, palavras do nosso Salvador: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Não podemos ter vergonha. Não se envergonhe. Paulo dizia, o apóstolo, Romanos 1, versículo 16, vai estar na tela: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não tem do que nós nos vergonharmos dele, dessa palavra, porque essa palavra é poder para quem sofre.
Essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma, levanta, ressuscita, limpa. Palavra poderosa. Lembre-se, aqueles que conhecem a Deus precisam anunciá-lo como solução para todos os problemas. Tem uma segunda lição espiritual que a gente aprende nesse texto. Eu vou ler e vou pedir que vocês repitam, por favor. Aqueles que conhecem a Deus precisam anunciá-lo como resposta para todas as perguntas. Obrigado, irmãos. Os versículos 4, 5 e 6 têm como objetivo diferenciar o Deus de Israel dos deuses fabricados pela imaginação humana, que são venerados em outras partes do mundo. Só para a gente lembrar, olha o que diz o versículo 4, 5 e 6. Porque grande é o Senhor, está falando do Deus de Israel, muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos, pega a visão, todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Segundo esse texto, os demais deuses são chamados de ídolos. Por quê? Porque no contexto etimológico da Bíblia, a palavra ídolo é aplicada a objetos inanimados, que nada podem fazer. Objetos não podem fazer nada por você. Você pode até criar um ídolo no seu coração, você pode até inventar um Deus para venerá-lo, é um direito seu. Mas isso não significa que esse ídolo vai ter vida e esse Deus vai te ajudar. Porque não passam de ídolos. O texto aqui está apresentando uma ironia. Porque o sentido literal da palavra ídolo é oco, vazio, nada tem por dentro. O Salmo 115, Davi, que o escreveu, diz: porque os deuses das nações, os seus ídolos, têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm narizes, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, e som nenhum sai da sua garganta. O nosso Deus, porém, diz o mesmo texto, Salmo 115, está no céu. Ele faz tudo o que lhe dá vontade, porque ele tem vida. O próprio texto aqui, versículo 6 diz, o Senhor, versículo 5, o Senhor, diferente dos ídolos, fez os céus. Ele é real. Enquanto os ídolos não passam da imaginação, do produto da imaginação humana, o Deus verdadeiro criou os céus com o poder da sua palavra. Por isso que o texto fala que glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A Bíblia apresenta Deus, o Deus verdadeiro, vestido de uma realeza. A palavra realeza está associada à palavra majestade, a quem governa. O Deus verdadeiro está vivo e governa todas as coisas, nada foge do seu controle. Eu preciso destacar, meus irmãos, escutem bem isso, você de casa também. As pessoas têm o direito de acreditar naquilo que quiserem. Eu vou repetir. As pessoas têm o direito de acreditar naquilo que quiserem. Na Bíblia isso é chamado de livre-arbítrio, livre escolha. Ninguém pode ser forçado a frequentar uma igreja evangélica. Ninguém pode ser forçado a acreditar naquilo que uma igreja evangélica prega. Ninguém pode ser forçado a acreditar em Jesus e no único Deus. Ninguém. É o próprio Deus que nos ensina. Temos que lutar pela liberdade de escolha religiosa das pessoas. Mas isto não significa que essas pessoas que escolhem acreditar naquilo que bem entendem estejam certas. A liberdade de crença não torna todas as crenças verdadeiras. Nós temos um mundo com diferentes crenças, milhares de crenças e superstições. Isso é produto da liberdade que Deus deu aos homens. Mas isso não significa que todas as crenças estejam corretas,
e levem a Deus. A gente precisa afirmar categoricamente, segundo as Escrituras, que sem Deus, as pessoas, sem o Deus verdadeiro, as pessoas viverão na ignorância e jamais suprirão as suas demandas espirituais. A humanidade possui um vazio dentro de si, um vazio que precisa ser ocupado pela presença de Deus. E toda vez que a presença de Deus é substituída por crenças erradas, este vazio continua e ele aumenta. Aqueles que conhecem ao Senhor precisam ter coragem para dizer em ocasião oportuna que somente o Senhor tem as respostas que o mundo tanto procura. Pessoas que vivem uma fé diferente da fé apresentada pela Bíblia, elas estão procurando respostas. Elas estão cheias de questionamentos. Elas não sabem para onde ir e nem onde vão chegar. Alguém precisa dizer para elas: você está indo para o caminho errado. Alguém precisa ter coragem para fazer isso. O livro de Isaías, capítulo 43, 11, nos lembra da importância das pessoas saberem disso. Isaías 43, 11 afirma: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Somente um pode ser chamado de Salvador, somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17 diz, ouça a palavra de Deus: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. O apóstolo, quando escreve essas palavras, inspirado pelo Espírito, diz: Deus único. Não existem vários deuses. Toda vez que a Bíblia chama os ídolos de deuses, os ídolos são apresentados como deuses com o D inicial minúsculo. Há uma ironia clara das Escrituras em relação àquilo que o homem chama de Deus sem verdadeiramente ser. Eu volto a dizer, respeitar as crenças erradas é um dever. Você tem que respeitar quem crê errado. É um dever que a Bíblia nos imputa. Mas deixar de contrariá-las no tempo certo é um erro. Você pode respeitar, mas você não precisa concordar. Você pode ouvir, mas não precisa se omitir. Você precisa ter coragem, usando o amor de Cristo Jesus em seu coração, com palavras adocicadas, de dizer que as pessoas estão no caminho errado. Elas precisam saber. Elas precisam saber que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Elas precisam saber que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Jesus, no caso. Eu sei que criou-se alguns jargões que se tornaram verdades, né? Já viu aquele clichê? Religião não se discute. Falam assim, né? Futebol, religião e política não se discute. Isso está torto, isso não está na Bíblia. Você pode até não discutir futebol, beleza. Quer concordar que meu time é o melhor que o seu? É um direito seu. Você pode até não querer discutir política, é um direito seu também. O candidato que eu votei é diferente do seu, sem nenhum problema. Mas questões religiosas, irmãos, são questões de vida ou morte. Elas têm que ser discutidas com tempero espiritual, com autocontrole, palavras certas, mas elas precisam ser discutidas. A gente precisa afirmar para as pessoas que elas estão caminhando errado. Que não basta ter uma crença, o importante é ter uma crença. Eu tenho minhas crenças. Ok, você pode ter suas crenças, mas você vai se dar mal com elas. E eu preciso dizer isso para você. Eu não posso deixar você se perder. Seria um desamor muito grande se eu visse alguém se perdendo e não me movimentasse para esclarecê-la e ajudá-la. A Bíblia se preocupa muito com a salvação de todos os homens, porque Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia, inclusive, não diz que Deus tem nacionalidade. Outro jargão errado: Deus é brasileiro, Fabiano. Conversa. Não, Deus ele é judeu. Conversa. Deus não tem pátria. A
Bíblia diz que Deus é o Deus de todas as tribos, povos, nações e línguas. Para Deus não há fronteiras. Deus respeita as culturas, a diversidade cultural que foram representadas aqui na música, pelos meninos, o louvor. Deus respeita. Você pode usar as cores que você achar melhor na sua roupa, colocar o penteado que você assim entender que deve. Você pode usar o seu dialeto, Deus respeita tudo isso, faz parte da diversidade humana. Porém, existem princípios na palavra que são de aplicação universal e atemporal. Mandamentos expressos por Deus que servem para todas as épocas, para todos os povos, línguas e nações. E Deus quer que todos o conheçam. 1 Timóteo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. A Bíblia diz isso, que Deus quer todos. Pedro, quando chegou na casa de um centurião romano, lá em Atos 10, Pedro tinha uma resistência. Olha que coisa interessante. O homem que andou com Jesus entendia que Deus queria salvar apenas judeus. E ele tem uma visão de que receberia uma visita. Era um mensageiro dizendo que o centurião Cornélio, um homem italiano, queria conversar com ele. Para Pedro isso era algo muito difícil de acontecer, porque um bom judeu, ao menos naquele tempo, ele tinha muita dificuldade de se relacionar com os gentios. Era desse modo que eram chamados os não-judeus. Mas Pedro é impulsionado pelo Espírito. Quando ele chega lá na casa de Cornélio, ele tinha levado a família, os parentes e amigos para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Porque Cornélio estava sedento. Ele não era judeu, mas estava sedento. Tem gente que não está na igreja ainda, mas está sedenta. Está louca para ouvir o que você tem a dizer sobre Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro chega naquele lugar, ele começa a pregar a palavra. O Espírito Santo, ele batiza as pessoas naquele ambiente, e as pessoas começam a falar em línguas. Daí Pedro diz em alto e bom som: olha, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer a todos quanto, independente da nacionalidade, o buscam. Deus quer todos os povos, porque Ele quer que todos sejam felizes. Se eu e você, quando conhecemos a Deus, deixamos de levar a palavra que conhecemos adiante, poderemos estar dificultando para que novas pessoas entendam as verdades do Evangelho. Se não anunciarmos o que sabemos sobre Deus, os cegos espirituais jamais enxergarão. Acredite, suas palavras podem ser a última chance de alguém conhecer a Deus. Eu, como pastor, eu tenho um prazer enorme de ministrar a palavra de Deus. Agora há pouco, eu estava numa classe de discipulado preparando pessoas para batismo. Até disse para as pessoas que estavam sendo ministradas: é um prazer para mim, não é incômodo algum, é uma satisfação. E esse desejo de pregar a palavra, muitas vezes, quando alguém que faz parte da igreja pede para que eu oriente um dos seus amigos sobre Deus, de imediato eu já me coloco à disposição. Mas assim, eu confesso a vocês que ultimamente eu tenho feito diferente, porque se alguém te procurar para ouvir sobre Deus, é você que Deus vai usar para poder explicar esse alguém. Eu posso até esclarecer um pouco mais depois, mas o primeiro contato é você que tem que fazer. Talvez você não conheça tanto quanto o pastor, mas Deus colocou essa pessoa no seu caminho. É responsabilidade sua. Você tem que entender esse negócio. Do teu jeitinho você vai falar algo que o pastor não conseguirá falar. Lembre-se disso. Aproveite as oportunidades e fale de Jesus para as pessoas. Fale o que você sentiu aqui no culto. Fale o que você entendeu na palavra que foi pregada. Hoje está ouvindo uma palavra aqui. Tem canções aqui, tem coisas extraordinárias acontecendo aqui. Você vai encontrar pessoas essa semana. Que tal compartilhar com essas pessoas o que você viveu aqui? Isso pode fazer toda a diferença. Você usa as suas redes sociais. Você usa o seu status do WhatsApp, o seu story do Instagram, do Facebook. É um direito seu fazer um penteado novo e colocar lá na sua rede social. É um direito seu comprar uma roupa nova e se exibir lá na rede social. Mas na sua rede social tem espaço para você multiplicar o que você aprende na casa do Senhor.
Você está engajado na missão. Meu irmão, a gente entende errado o reino. Deus nos trouxe para conhecer a vontade dele, não foi só por causa de nós. Existe um processo que é cíclico. Deus traz o Rafa, para que o Rafa possa trazer outro alguém. O Rafa traz a Patrícia, para que a Patrícia traga outro alguém. A Patrícia traz o Fabiano, para que o Fabiano traga outro alguém. Esse processo precisa continuar. Ele não pode parar. Deus chama o povo de Israel no Antigo Testamento. Não era porque Deus amava mais os israelitas, eles são mais bonitos. Não era por isso. Israel foi chamado para revelar a glória de Deus em outras nações, para que outras nações conhecessem ao Senhor. No Novo Testamento, Israel falhou na sua missão, então Deus cria um Israel espiritual chamado igreja. Por isso que a igreja é tão importante. Ninguém na Bíblia serve a Deus descolado da igreja, porque a igreja é o novo Israel de Deus, segundo a carta aos Romanos. E o papel da igreja é trazer outras pessoas. Essa é a missão. Se igreja fosse espaço apenas para amigos, não seria igreja. Se ano que vem apenas vocês que estão aqui ou me assistindo forem os únicos que estão aqui participando de um culto, nós teremos falhado em nossa missão. Porque a missão é caras novas, é gente nova. Mas sabe por que a gente tem resistência? Porque às vezes isso dá trabalho. Porque conversar com quem eu tenho afinidade é mais fácil, fala sério. Se eu sentar no ônibus, aqui para São Paulo, ao lado do Mateus, eu vou ter assunto. Temos muita coisa para conversar. Mas se eu sentar ao lado de alguém que eu pouco conversei, complicado. Acaba um assunto e agora? Eu não sei vocês, eu tenho um pavor de ficar em silêncio quando estou perto de alguém, porque eu não gosto de deixar ninguém desconfortável perto de mim. Eu quero ter assunto, quero puxar para lá e conversar. Trazer gente nova para o reino não é fácil, porque pessoas vêm com seus hábitos, às vezes com seus pecados, sim, por que não? Deveria ter uma placa aqui na porta dessa igreja, proibida a entrada de pessoas perfeitas, deveria. Quem sabe um dia a gente coloca. Porque no reino é lugar de imperfeições. Nós entramos, somos tratados, o Senhor nos melhora, aí depois ficamos um pouquinho melhor e subjugamos quem vem pior, tanto quanto nós viemos. Mas essa é a ideia de reino. É o Deus de todos os povos. Pessoas vão vindo e a gente vai agregando. É nossa missão estar engajado neste processo. Não podemos privar as pessoas que não conhecem a Deus dessa experiência de conhecê-lo. Anunciemos ao Senhor. Deus quer ser conhecido por todos. Ele quer que as pessoas tenham a oportunidade de amá-lo. Porque se elas não amarem a Deus, não encontrarão a verdadeira felicidade. Cabe a mim, a você, a todos nós que conhecemos a Deus, compartilhar as verdades do Senhor com aqueles que convivem conosco e contribuir na igreja, para que a igreja continue se expandindo, para que essa palavra possa ultrapassar fronteiras. Porque Deus, Ele não tem nacionalidade, Ele quer a todos. Hoje em dia a gente consegue espalhar a palavra de Deus, mundo afora, mesmo sem sair de casa. Deus quer te usar. Deus te ama, Ele te trata, para você poder amar e tratar outras pessoas. Você pode ficar em pé, por gentileza, por favor.